Bom, em direito administrativo, o tema a ser trabalhado hoje é organização administrativa, centralização, descentralização, concentração, desconcentração, administração direta e indireta, entidades paraestatais, terceiro setor e organizações não governamentais. Esse é o tema de hoje. Já falamos sobre o direito administrativo, sobre a administração pública e os seus sentidos, os seus conceitos, os princípios. E quando falamos sobre a administração pública, a gente falou que é o conjunto de normas que regulam órgãos, entes, sujeitos, agentes públicos que exercem a função administrativa. Quando a gente fala deste conceito, a gente consegue entender, compreender e extrair que a administração pública ela é um ente abstrato que se vale de órgãos, entidades e agentes para exercer esta função. Então, a administração pública ela precisa de membros, ela precisa se distribuir, ela precisa se esparramar no mundo dos fatos, se concretizar de alguma forma, para que ela possa existir. Ela precisa de pessoas, pessoas físicas, pessoas jurídicas, ela precisa se dividir em órgãos para que consiga exercer tal função com a eficiência, com a impessoalidade, com a moralidade que todos os princípios exigem. Então, para que a administração pública possa funcionar, é preciso que ocorra, no mínimo, dois fenômenos, que é o fenômeno da desconcentração e o fenômeno da descentralização. A administração pública ela é composta prioritariamente de administração direta, que são os chamados entes políticos ou entes federados, União, Estado, Distrito Federal e Município. São estes quem compõem a administração pública direta e também a administração pública também é composta da administração pública indireta. Autarquias, fundações, sociedades de economia mista, empresas públicas, basicamente. A administração direta e a indireta, a soma das duas, formam o todo da administração pública. Só que a administração direta, que como eu disse, é composta por União, Estado, Município e Distrito Federal, para que ela funcione, ela não pode simplesmente ser a União, o Estado, o Distrito Federal e o Município. Ela precisa se desconcentrar. E o que é desconcentrar? É se subdividir em órgãos. A administração direta, ela pode ser desconcentrada. Então, a União, quando ela tem lá seus diversos ministérios, superintendências, milhares de órgãos, se é que a gente pode falar em milhares, a gente está falando em órgão público. É a transferência de uma atividade para um órgão. É a divisão interna dentro de uma pessoa jurídica. Eu vou chegar na administração indireta, mas vamos trabalhar com a figura da administração direta, que fica mais fácil entender a desconcentração. O órgão é despersonalizado. E esses órgãos podem ser independentes, autônomos, superiores ou subalternos. Já a administração indireta, quando se cria autarquia, fundação, empresa pública, sociedade de economia mista, eu não estou criando outro órgão. Eu estou criando outra pessoa jurídica. Eu estou dando personalidade jurídica a um ente. E a isso se dá o nome de descentralização.
eu transfiro a atividade administrativa não para outro órgão, mas para outra pessoa jurídica. E isso se dá mediante criação ou autorização em lei, segundo o artigo 37 da Constituição. Então, para que se possa exercer a atividade administrativa com eficiência, deve-se dar a desconcentração e a descentralização. São fenômenos obrigatórios? Não, não são. Mas num país tão grande, tão populoso, que quer garantir uma série de direitos e garantias fundamentais, é quase impossível não se falar em desconcentração e descentralização. Já imaginou como seria as cidadezinhas que já são miseráveis, sem uma prefeitura? Sem poder atender às demandas locais, sem saber o que aquele município precisa, o que aquele município está precisando no momento. É necessário ter proximidade com os anseios da população. E para isso a desconcentração e a descentralização é fundamental, para que se possa atingir o maior número de pessoas. Para isso a administração se vale da criação de órgãos, de criação de outras pessoas jurídicas, agentes públicos. Atender demandas nacionais, as demandas regionais e as demandas locais, de acordo com a especialidade de cada ente, de acordo com a especialidade de cada órgão. A administração indireta, ela pode ser igualmente desconcentrada. Então, nós podemos falar em uma administração descentralizada, desconcentrada, é o caso da nossa, que além de ter autarquia, fundação, sociedade de economia mista e fundação pública, nós ainda temos uma série de órgãos, então ela é descentralizada e desconcentrada. Podemos ter uma descentralização concentrada, ou seja, a existência de autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista sem subdivisão em órgãos, não temos órgãos. Podemos falar em concentração descentralizada e podemos falar em concentração centralizada. E aí só vai existir União, Estado, Distrito Federal e município sem órgão. E também não vai ter autarquia, fundação, sociedade de economia mista. Não vai ter administração pública indireta. Então, a administração pública indireta é a descentralização e a desconcentração é a criação de órgãos, seja na administração pública direta, seja na administração pública indireta. A administração pública indireta tem um princípio que impera, que é o princípio da especialidade. As entidades possuem finalidades específicas e são criadas para isso, visando aumentar a eficiência do Estado. Ok? O terceiro setor, as entidades paraestatais, as entidades não governamentais, não compõem a administração nem direta nem indireta. O terceiro setor ele pode ser entendido como um setor que acaba colaborando com o Estado, mas não tem essa obrigação. São entidades, geralmente sem fins lucrativos, que acabam desempenhando determinados papéis sociais que ajudam o próprio Estado. O Estado não tem o dever de garantir educação, saúde, lazer, moradia, etc. Fora da máquina administrativa, podem haver instituições que não compõem a máquina administrativa, mas que acabam atuando nesse setor e ajudando a administração. É o caso do Sistema S, SESI, SENAI. A isso se dá o nome de terceiro setor. Ok? Terceiro setor e entidades paraestatais não são necessariamente a mesma coisa, embora partam dessa mesma ideia de entidades sem fins lucrativos que acabam ajudando o Estado. Vou achar aqui o conceito de entidades paraestatais. Que também podem ser chamadas de entidades de apoio,
São também essas figuras de entidades sem fins lucrativos que compõem aí, que acabam ajudando a própria administração pública. Ao terceiro setor, eu vou só, para fechar esse vídeo, vou dar um conceito de terceiro setor. O terceiro setor é composto por organizações de natureza privada sem objetivo de lucro que embora não integre a administração, dedica-se à consecução de objetivos sociais. Essas entidades são chamadas de públicas não estatais. São públicas porque prestam serviços de interesse público, são não estatais porque não integram a administração, em razão de atuarem ao lado do Estado, colaborando na prestação de serviços de interesse público, recebem a denominação de entidades de cooperação ou entidades paraestatais. Então, a doutrina aí ficou oscilando, mas trata mais ou menos como termos sinônimos estes termos aí: organizações não governamentais, terceiro setor, entidade paraestatal. É sempre pautado nessa ideia.